É, galera, hoje é dia de novidades da DC. É uma notícia envolvendo a Warner Bros. Que pode ter desdobramentos na DC Studios. Isso porque o site muito conhecido e respeitado Puck News fez uma matéria extensa sobre os CEOs atuais da Warner Bros. Pictures, que é o Mike DeLuca e a Pam Abdy, de que eles podem estar com os dias contados na Warner. E onde que a DC entra nisso? De que o Zaslav está cogitando colocar um dos CEOs da DC Studios na Warner Bros. Pictures, o que iria mudar completamente a organização da DC Studios. Vamos falar bastante sobre esse rumor, mas também tem informações do The Batman, mais especificamente sobre o vilão Rush, porque temos mais dicas aí de que o Rush realmente vai ser o vilão do The Batman Parte 2. Bem, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos os membros que participaram da live que a gente fez no último domingo com o Rino. Daqui a uns 12, 13 dias deve acontecer a próxima live. Muito obrigado para todo mundo que virou membro nos últimos dias. E destaque aqui para o último membro, oi, eu sou o Pedro. Valeu, Pedro, tamo junto. Beleza, dado nosso recado, vamos começar falando desse artigo aí da Puck News envolvendo a Warner. A Pam Abdy e o Michael DeLuca chegaram na Warner como um reforço grande, sabe? E o primeiro grande projeto que eles acabaram aprovando assim que eles chegaram foi de ter a sequência do Coringa 2. Desde que eles chegaram na Warner até agora, eles aprovaram muitos filmes, só que o problema é que hoje tem muitas pessoas dentro da Warner que realmente não acredita na possibilidade deles continuarem. Especialmente porque os filmes que eles acabaram aprovando floparam e floparam hard. E foram filmes muito caros como esse do Coringa 2. Para piorar a situação da Warner, esse mês teve esse filme do Robert Pattinson, o Mickey 17, que foi um filme que flopou hard. E foi um filme muito caro. Só que esse foi um filme aprovado antes do Michael DeLuca e da Pam Abdy. Só que mesmo assim eles acabaram coletando os louros do fracasso, porque até mesmo o Mickey 17 foi um filme que não teve teste de audiência. O Coringa 2 também foi um teste que não teve teste de audiência. E as fontes de Hollywood do Puck News, que são fontes muito boas, eles são muito bem informados em relação à Warner. E se eles estão falando que a cabeça do Michael DeLuca e da Pam Abdy tá à mostra nesse momento, é porque nesse momento a situação na Warner não é nada boa. O calendário de lançamentos da Warner esse ano nos cinemas também é um calendário muito complicado. Porque a Warner, assim, tem 3 filmes que podem fazer grandes bilheterias, que é o filme do Minecraft, na qual as pessoas não estão muito entusiasmadas, mas é a Minecraft, então existe essa expectativa do filme fazer uma boa bilheteria. Tem o filme do Superman, da DC Studios, esse sim é o filme que a Warner aposta para salvar o ano dela. E também tem um filme no final do ano do Mortal Kombat. Só que Mortal Kombat sempre foi um negócio nichado, rated R. Mas esses são os 3 filmes que podem salvar o ano financeiro da Warner. E por isso existe uma pressão muito grande em cima, especialmente do filme do Superman. Todos os outros filmes são filmes caros, com poucas perspectivas de darem dinheiro, e essa perspectiva negativa tá caindo total no colo do Michael DeLuca e da Pam Abdy, e consequentemente também no Zaslav. A matéria da Puck News diz que o Zaslav já deveria saber qual que é o perfil de investimento desses dois, porque eles costumam fazer filmes assim, que não são de grandes franquias, que podem ficar mais ou menos caros, mas que podem acertar em cheio ou não. O artigo coloca a culpa no Zaslav quando ele trata esse sistema de Hollywood como se fosse apenas um negócio como a Coca-Cola, enquanto que o jogo de Hollywood para ganhar dinheiro é muito mais complexo. Os investimentos em qualquer filme são muito maiores. O artigo até diz que em Hollywood você queima muito dinheiro para ganhar dinheiro depois. Só que no caso da Warner se está queimando dinheiro e não está recebendo nada em troca. Então essas fontes que eles estão conversando se mostram muito preocupadas com o futuro da Warner. Eles até citam um exemplo de um filme que está sendo desenvolvido nesse ano, que é o filme da Bride, aquela esposa do Frankenstein. Pois é, vão fazer um filme dessa personagem, não tem nada a ver com a personagem da DC, tá? Mas esse é um projeto que eles deram na mão de uma diretora que nunca trabalhou com um orçamento grande. E eles deram um orçamento de 100 milhões de dólares para esse filme. E agora eles não têm nenhuma perspectiva de recuperar esse dinheiro, porque está se projetando uma bilheteria muito ruim desse filme quando ele for lançado. E esse é um dos lançamentos, tem muitos outros filmes nessa situação. O Mickey 17 era um filme grande da Warner, um filme que tinha Robert Pattinson,
que tinha o diretor do Parasita. E o filme flopou miseravelmente. Pelas informações dos bastidores, dá pra ver que teste de audiência é uma coisa que a Warner leva muito a sério. Porque eles culpam muito o Pam Abdy e o Michael De Luca por não terem feito o teste de audiência tanto no Coringa 2 quanto no Mickey 17. No Mickey 17 era até mais complicado porque era o diretor do Parasita, né? Não era qualquer um diretor. O cara bateu o pé dizendo que não queria fazer teste de audiência porque o Parasita também tinha ido mal nos testes de audiência e ele deu dinheiro. Só que o Parasita foi muito menos caro que o Mickey 17. A gente já não tá falando do mesmo tipo de filme, a gente tá falando de filme grande, blockbuster. E infelizmente deu ruim pro Mickey 17. O Coringa 2 não teve teste de audiência porque falaram que o Todd Phillips estava com medo que a história fosse vazar. O que faz sentido, né? Porque o final do filme tem o Coringa morrendo. Talvez ele tivesse medo de revelar isso por um spoiler e isso vazar na internet. Que com certeza iria estragar o filme e a gente saber que o Coringa ia morrer naquele filme. Mas ainda era um filme de musical. De qualquer jeito, a dupla se esforçou para fazer esses filmes e eles acabaram flopando. São filmes caros, né? A gente tá falando de um mercado que precisa dar dinheiro. Você não dá dinheiro, você é cobrado por isso. Mas bem, nesse momento, ele segue na Warner. A própria Warner oficialmente descarta a possibilidade dos dois saírem. Mas a gente tá sim vendo desdobramentos das desconfianças que estão acontecendo pela Warner. E uma dessas aconteceu no mês passado, quando o chefe de marketing da Warner foi demitido, que era o Goldstein. A demissão desse cara do marketing pegou Hollywood de surpresa. E pode não parecer muita coisa, porque é um cara de marketing de uma empresa que faz filmes, por que isso deveria ser importante? Mas no caso, acaba sendo importante. Porque as informações dão conta que o Michael De Luca e a Pam Abdy acabaram culpando certos fracassos no marketing. E sobrou pra esse cara aí, o Goldstein. Só que o detalhe é que quando eles tiraram o Goldstein, eles só tiraram o Goldstein. Toda a equipe dele continuou lá. Então realmente ficou parecendo que a demissão dele foi só pra acalmar o pessoal mais brabo lá da Warner. Ó, a gente tá culpando o marketing, a culpa é desse cara aqui. O marketing não fez direito, não venderam bem Coringa 2. Só esqueceram de falar, né, que o Coringa 2 teve um cinema score lá tenebroso, não tem nada a ver com o marketing aquilo dali. Hoje, a perspectiva da Warner não é muito boa. Ah, mas tem o Superman. O Superman pode salvar o ano da Warner, realmente. É só que o ponto todo é que como organização de empresa, isso é péssimo. Você tá dependendo totalmente de um filme. Você tá dependendo absurdamente de uma única franquia. A Warner tá quase fazendo all-in no Superman. Claro que isso é um exagero, porque a empresa não vai fechar se o Superman flopar, mas existe uma pressão muito forte em cima do Superman. Existe uma confiança muito grande do Zaslav em cima da marca DC e também nos trabalhos do James Gunn e do Peter Safran. A confiança do Zaslav é tão grande que o artigo está dizendo que caso o filme do Superman vá bem, consiga fazer uma bilheteria muito boa, o Peter Safran, que hoje é o co-CEO da DC Studios, possa ser o CEO da Warner Bros. Pictures. E é aí que entra a DC Studios na parada. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Porque se o filme do Superman for realmente muito bem, existe sim essa possibilidade da DC perder um dos seus co-CEOs. Se o filme do Superman for mal, existe essa preocupação das fontes da Puck News de que a Warner pode caminhar para ser uma espécie de Fox pouco antes de ser vendida. Esse é o panorama que eles estão dando. Se isso vai acontecer, é óbvio que não tem como saber. Mas hoje isso é um fato. Existe uma pressão gigante no filme do Superman. Não só por nós fãs da DC, que a gente quer que esse universo da DC dê certo nas mãos do James Gunn, mas por parte da diretoria da Warner. Para conseguir ter uma IP que vai dar dinheiro feito louco para eles, que talvez seja a salvação da Warner, a longo prazo, né? E também, talvez, para ter o Peter Safran como CEO da Warner Bros. Pictures. Olha só como esse cenário da Warner é extremamente complexo. E só para deixar claro, esses prognósticos que eles fazem é uma coisa mais longo prazo. Não é que o filme do Superman vai flopar e acabou a DC, acabou a Warner em 2025. Não, é uma coisa que preocupa para 5, 6, 7, 8 anos na frente. Caso os filmes, né, flopem. Ah, Gabriel, mas como é que ia ficar a DC Studios sem o Peter Safran? Então, olhando para o nosso lado, o lado da DC Studios, eu acho que a gente realmente precisa do Peter Safran, porque ele divide totalmente as responsabilidades com o James Gunn. O James Gunn, hoje, ele só precisa se preocupar com a parte criativa. Ter roteiro, planeja o universo, aprova ou não o filme na parte criativa. O Peter Safran tá olhando essa coisa mais burocrática de Hollywood que deve ser muito chata. Porque ele tem essa experiência, o James Gunn não tem essa experiência. Hipoteticamente falando, claro, se o Peter Safran recebesse a proposta para ser CEO da Warner Bros. Pictures, não confundir com o Zaslav, tá? O Zaslav é o CEO
da Warner inteira. A gente tá falando do estúdio Warner Bros. Pictures. Eu acho que ele iria aceitar, sabe? Porque, vamos ser sinceros, Hollywood, estúdios de filme de super-herói, Warner Bros. Pictures. O prestígio é muito maior. E boa parte desses produtores de Hollywood querem prestígio também. Existe uma limitação do que você pode alcançar sendo co-CEO da DC. E outra coisa é co-CEO da Warner. Agora, eu não acho que o James Gunn iria ficar sozinho. Com certeza eles iriam colocar alguém pra ficar no lugar do Peter Safran, pro James Gunn não assumir todas as coisas ao mesmo tempo. Ano passado mesmo, o James Gunn falou que quase enlouqueceu fazendo o roteiro de Pacificador, gravando Superman, e ele disse que nunca mais quer fazer um negócio desse, que foi muito corrido. Mas que era preciso fazer porque era o startup do início do universo. Agora, imagina ter que fazer isso todos os anos, mais a função do Peter Safran. Não há condições. Eles com certeza iriam colocar alguém no lugar junto com o James Gunn. Ah, Gabriel, e quem que poderia ser? Zack Snyder! Não, eu tô brincando. Assim, quem poderia substituir o Peter Safran, eu não faço ideia. Tem que ser algum figurão de Hollywood que goste de trabalhar com esses filmes mais populares, filmes blockbusters, filmes de super-herói, mas que tenha muitos contatos, saiba o que fazer, consiga viabilizar os projetos. É um cargo que, na minha opinião, é bem difícil de encontrar. Só quem tá no meio realmente vai conseguir dar um palpite bom pra quem quiser ficar lá. O meu único medo, caso tudo isso se confirme, é o James Gunn ficar sozinho ali como CEO e ele ter que assumir 300 coisas que a gente sabe que ele não é tão bom assim. É só que antes de tudo isso tem a parte da produção, essa parte burocrática, que é uma parte bem chata, mas extremamente necessária, porque a gente tá falando de filmes que custam 200 milhões de dólares. É uma engenharia complexa de se fazer e a DC precisa dessa pessoa. O Peter Safran, quer queira ou não, ele é um líder silencioso. Nunca vai ser tão famoso como o James Gunn, mas talvez ele nem queira essa fama, essa responsabilidade. É por isso que essa dupla, ela se encaixou tão bem, né? Peter Safran e James Gunn. Era uma ideia genial. Eu espero que essa dupla se mantenha, mas ao mesmo tempo eu sei que se o filme do Superman for bem, talvez fique muito difícil pro Peter Safran continuar só na DC Studios. Até porque eu não boto fé no Michael DeLuca e na Pam Abdy para continuarem por muito tempo. Eu dou aí, ó, no máximo 1 ano para eles estão com a cabeça cortada na Warner. E essa notícia toda nos faz ter uma dimensão da pressão que o filme de Superman tá sofrendo. Não é à toa que o James Gunn tá fazendo alguns testes de audiência. Teve uma fonte na reportagem que diz que não existe filme grande que não faz teste de audiência. Bem, a gente tá vendo o James Gunn fazer alguns testes de audiência. A gente sabe que o James Gunn vai fazer algumas pequenas regravações. As informações dão conta que são coisas pequenas, mas com certeza essas regravações estão acontecendo muito por causa do feedback dos testes de audiência. Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que teste de audiência o pessoal leva um pouco a sério demais em Hollywood. Mas essa é a mentalidade deles. Deu pra ver nessa reportagem que, pelo menos na Warner, isso é extremamente importante. O filme tem que performar bem nos testes de audiência. As informações dos testes de audiência do Superman são conflitantes. Tem alguns insiders dizendo que o filme foi muito bem, tem outros insiders dizendo que o filme foi mal. Qual que é a versão verdadeira? Tipo, não tem como saber isso agora. Mas o James Gunn realmente tá fazendo os testes com o público. Provavelmente porque a Warner tá pressionando a ter esses testes. Beleza, vamos pro próximo assunto que envolve o filme The Batman Parte 2. Conseguiram entrevistar o Peter Craig, que foi um dos roteiristas do The Batman Parte 1. E eles fizeram pra ele uma pergunta muito boa sobre a primeira parte do The Batman 1. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas tem um jornalista no meio do filme que acaba morrendo. O Bruce Wayne descobre que foi o Falcone que matou esse jornalista. Tudo isso porque o Thomas Wayne conversou com o Falcone, que deu o seu jeito e acabou matando esse jornalista. Ah, Gabriel, eu não tô entendendo. O que isso tem a ver com The Batman Parte 2? Tem tudo a ver por causa da pergunta que eles fizeram pro Peter Craig. O nome desse jornalista que é morto é o Edward Elliot, que nos quadrinhos do Batman é um ancestral do Rush. O importante mesmo é o sobrenome, Elliot, que é o sobrenome da família do Rush, o Thomas Elliot. A pergunta envolve se esse Edward Elliot é o pai do Charada, o Edward Nashton. E a resposta do Peter Craig é muito interessante, porque ele fala que em algum momento isso sim foi cogitado. Até porque eles compartilham o mesmo primeiro nome, o Edward. E que a ideia realmente era fazer com que o Falcone, de certa forma, fosse indiretamente responsável pelo nascimento do Batman e do Charada. Mas durante o desenvolvimento do Batman, eles não colocaram nada envolvendo isso, uma referência direta ao filme. É uma coisa que você olharia o filme e faria uma teoria em cima. Mas é aí que vem algo interessante. Ele não pode comentar muito sobre isso porque é uma história que está em andamento e que talvez certos pontos narrativos
sejam depois elaborados em outras histórias. E aí, meus amigos, com o intuito de não querer deixar muito claro o que talvez seja um dos planos do Matt Reeves, talvez ele tenha derramado os feijões na rua. E justamente por causa do sobrenome dessa pessoa, Elliot. Planos no futuro para trabalhar mais sobre o Elliot faz sentido, porque no The Batman 1 nunca foi feita essa relação direta do Edward Elliot com Edward Nashton. Vai ver, não quiseram confirmar que o Charada era filho desse jornalista, porque esse é um ponto narrativo que eles podem usar num outro filme, no The Batman Parte 2, por exemplo. E pelo sobrenome dele ser Elliot, nos leva a pensar que é alguma coisa envolvendo o Thomas Elliot. Essa história que ficou pendente envolvendo a família dos Elliot, querendo vingança com os Wayne, pode voltar no The Batman Parte 2. Eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. Na HQ do Charada ano 1, o Charada recebe a ajuda de uma pessoa misteriosa. A identidade dessa pessoa não é revelada, mas essa pessoa sabia exatamente o que o Charada estava fazendo. E ele parecia conhecer o Charada do orfanato. É por isso que existe essa teoria que esse cara que ajudou o Charada na HQ do ano 1 é o Thomas Elliot. E agora, com essa informação que eles também cogitaram uma coisa maior envolvendo Edward Elliot, e que pode ter ficado para depois, não é só um nome avulso que faz referência a um personagem de HQ. Pode ser algo muito maior. E assim, ó, quando você lê o Charada ano 1 e você vê o The Batman e depois você vê o Pinguim, você vê como que o Matt Reeves está construindo esse mundo nos menores dos menores detalhes. É uma coisa super bem amarrada. É por isso que eu realmente não acho nem um pouco absurdo achar que essa trama pendente dos Elliot volte depois. Porque realmente esse é um ponto que precisa ser dado um nó. E isso sem falar das outras inúmeras vezes que houve citações diretas ou indiretas com o Rush, tanto no The Batman Parte 1 quanto pelo escritor Tomlin. Agora, é importante também dizer que o Peter Craig, ele não é roteirista do The Batman Parte 2, mas ele trabalhou no The Batman Parte 1, ele sabe como funciona a mente do Matt Reeves. Ele não é qualquer pessoa que tá dando uma dica aleatória que não faz sentido nenhum. Ele tá dando essa perspectiva dentro da mentalidade de como funciona a cabeça do Matt Reeves, de como que ele escreve as histórias. Então, essa pergunta do Peter Craig eu acho extremamente relevante, porque é uma grande dica que o Rush realmente vai ser o vilão do The Batman Parte 2. Ah, Gabriel, mas será que a ligação do Elliot não tinha a ver porque em algum momento o Charada pode ter sido o Rush? Eu acho que existe essa possibilidade. Em algum momento da história que eles desenvolveram, talvez eles tinham pensado o Charada como Rush. E talvez o nome desse personagem, Edward Elliot, estivesse ligado porque eles iriam fazer todo esse plot twist para revelar que é o Thomas Elliot ali. Mas eles podem ter mudado essa ideia ao longo do desenvolvimento do The Batman Parte 1 para pensar muito mais numa trilogia, numa história que vai continuar depois. E aí eles colocaram o Charada, talvez por entender que o Charada fazia muito mais sentido com esse plano. Claro que nisso tudo sou eu teorizando, né? Mas eu acho bem possível que ao longo do desenvolvimento eles tenham expandido essa ideia. Talvez essa ideia do Edward Elliot ser o pai do Charada tenha sido descartada, mas eles ainda podem usar para uma outra coisa maior que eles estão desenvolvendo. Na boa, não acho que isso seja uma coincidência. Ainda mais depois de ler a HQ do Charada ano 1, que é tão bem interconectada. Esse mega quebra-cabeça que o Matt Reeves está construindo, eu duvido que essa peça, Edward Elliot, não tenha uma função maior narrativamente depois. E se tiver, a resposta mais óbvia é que seja uma ligação com Thomas Elliot. Ah, Gabriel, mas eu não queria o Rush, eu odeio o Rush. Eu odeio o Rush também, tá? Eu não acho que seja um bom vilão do Batman. Mas não é porque o vilão é ruim nos quadrinhos que ele vai ser ruim na versão do Matt Reeves. Não acho que ele seja, assim, totalmente descartável só porque a gente não gosta tanto dele. Em Matt Reeves, eu confio. Ele só podia escrever um pouquinho mais rápido, né, seu Matt Reeves? Escreve um pouquinho mais rápido, Matt Reeves. Também teve uma outra informação envolvendo o The Batman, de que essa ideia do filme do Cara de Barro, ela começou originalmente no universo do The Batman, mas que em algum momento eles levaram essa ideia pro DCU. Esse rumor, obviamente, não foi confirmado pelo James Gunn nem pro Matt Reeves, mas é importante lembrar que existiam sim rumores de que poderia ter um Cara de Barro no universo da Batman e que seria um Cara de Barro mais na vibe da Era de Ouro. Na minha opinião, melhor assim, prefiro o Cara de Barro monstro que a gente vai ver no DCU. Por mais que seja um filme que poucas pessoas querem ver, entre Cara de Barro da Era de Ouro e Cara de Barro monstro, eu voto no Cara de Barro monstro. Ainda bem que eles levaram isso pro DCU. Mas galera, é isso, essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem, deixa aquele like, se inscrevam no canal. E vocês estão ligados? Dali DC! E esse foi o vídeo das novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários.
E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.